primeira fase é no dia 16 de outubro e a segunda fase é no dia 8 e 9 de novembro, ou seja, mais ou menos 3 semanas depois, né? Que a gente tem a segunda fase. E vamos dar uma olhadinha aqui, então. Eu preparei para conversar com você. Vamos começar olhando aqui a parte de perguntas frequentes. Aqui não fala muita quantidade, né? Então vamos olhar aqui estatísticas. Olha só as estatísticas. Esse ano o vestibular do ITA teve praticamente 8 mil inscritos, né? Praticamente 8 mil inscritos para um total de 150 vagas. Mas se a gente olhar aqui na parte de estatísticas, a gente vai ver que em tempos normais, sem pandemia, vamos pegar aqui um ano sem pandemia, ó, 2021, 9.700 candidatos, de pandemia, né? No ano de 2020, 11.400 candidatos, tá vendo? O vestibular do ITA, ele tem uma média aí, né, de 10 mil inscritos, vamos dizer assim, e esses 10 mil inscritos, eles estão brigando por 150 vagas. Nesse contexto de mais ou menos 10 mil inscritos para 150 vagas, a gente tem ali, fazendo uma conta perfeita, né? 66,6666666, vai falando, até o último é 7 candidatos por vaga. Então, alguma coisa entre 60 e 70 candidatos por vaga, porque às vezes o número de candidatos diminui um pouco, às vezes aumenta. Então, a gente está pensando em 60, alguma coisa entre 60 e 70 candidatos por vaga, tá? E aí, vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos passar a visão geral do vestibular do ITA, pensando aqui nas perguntas frequentes. Eu vou ler aqui com você, tá? Eu vou comentar cada uma das perguntas, tá? Então, quais são as idades mínimas e máximas para ingressar no ITA? Eu falo assim, ó, você precisa ter 23 anos de idade no dia 31 de 12 de 2022. Então, por exemplo, se você vai fazer 23 anos de idade este ano, beleza, você pode entrar. Se você vai fazer 23 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2023, você também pode entrar, né? Isso já cria uma dificuldade a mais no vestibular do ITA, que, diferente dos vestibulares para medicina, o ITA você não pode ficar tentando indefinidamente, assim, tem gente que tenta passar em medicina 4, 5, 6, 7 vezes, né? No ITA, não. No ITA não dá. Você tem até os 23 anos e acabou. O ITA é assim. Os candidatos que estão no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, eles têm que fazer como treineiros. Eles não vão concorrer às vagas. Qual que é a estrutura do vestibular do ITA? Aí fala assim, ó, tem a primeira fase, que é uma prova de 60 questões objetivas, tá? Sendo 12 de cada uma das seguintes matérias: matemática, física, química, português e inglês, né? Igual está escrito aqui embaixo. E tem a segundo dia, que é a segunda fase, que no primeiro dia matemática e química, 10 questões de cada, e no terceiro dia, já é o segundo dia da segunda fase, física e redação. Ah, Bruno, por que o ITA deixou física e redação no mesmo dia? Eu tenho uma hipótese, tá? Eu posso compartilhar essa hipótese com você. Se você fizer uma análise das provas do ITA, você vai notar que, tradicionalmente, a prova de física ela é a mais difícil das 3 provas de exatas. Acontece de a prova de matemática vir mais difícil? Acontece, mas é raro. Acontece de a prova de química vir mais difícil? Acontece. É menos raro do que a de matemática, mas, tradicionalmente, a prova de física é a mais difícil. Ah, Bruno, como você sabe disso? A primeira prova de física, a primeira prova do ITA que eu fiz foi a prova de 1988. Então, eu cheguei a dar uma olhada em praticamente todas as provas do ITA, desde a prova de 1988 até a do ano passado, né? E tem um jeito também fácil de saber qual que é a prova mais difícil, né? É só entrar nas estatísticas do vestibular e ver a nota média dos candidatos convocados em cada prova. Então, não precisava nem ter feito as provas, sabe? Mas tem essa informação lá. Como que calcula
a média final na prova do ITA. Olha só que legal. Isso aqui é bem legal, tá? Que eu vou falar agora, que geralmente nós não damos muito valor assim, a essa informação. A gente fica muito focado naquele lance do ITA, matemática, física e química, mas a gente não vê que, olha só, como que é calculada a média. 20% da sua média é a nota da primeira fase e a nota da segunda fase responde por 80% da média final, sendo que matemática mais 20%, física 20%, química 20%, e veja bem, como diria Ciro Gomes, repare bem, 20% é a nota da redação. A nota da redação, ela tem o mesmo peso que a nota de matemática, ela tem o mesmo peso que a média da primeira fase, né? Ela tem o mesmo peso das outras disciplinas. Esta é uma mudança recente do vestibular do ITA. E eu lembro que eu fui lá acompanhar o vestibular do ITA, se não me engano, em 2018, e eu conversei com uma professora lá, foi minha professora no ITA, inclusive. Eu não era o melhor aluno da sala dela, ela até chamou minha atenção uma vez numa aula, mas eu não sei porquê, ela foi super simpática comigo, ela não guardou rancor do aluno pouco exemplar que eu fui na matéria dele. A matéria dele era uma matéria bem difícil, assim, era transformada de Fourier, era uns cálculos muito doidos, assim, sabe? Uma parada muito louca, que obviamente eu não lembro mais, né? Cálculo 1 eu lembro, cálculo 2 eu lembro mais ou menos, acho até legal, mas a matéria dela eu não lembro. E aí, vejamos bem, o que ela falou? Ela falou assim, Bruno, a gente gostaria muito de mudar o formato do vestibular do ITA para ter um perfil de aluno um pouco mais, um pouco diferente, um aluno que saiba se comunicar bem, né, que tem uma visão mais ampla de mundo. E olha, pasmem, ela chegou a falar comigo que eles estavam cogitando colocar biologia, geografia e história no vestibular. Mas parece que não foi para frente, e aí eles aumentaram o peso da redação. E a redação realmente não é fácil, né? Você vê as notas de português da galera no vestibular do ITA, elas não são muito altas, assim, né? E redação, principalmente, ela não vai muito bem. Não entendo muito o motivo. Quer dizer, eu entendo, né? Porque eu já estive nesse lugar, a gente está mais foco nos exatos. Mas vamos continuar. Olha só, para você não ser eliminado na prova do ITA, você precisa tirar pelo menos 4 em cada matéria e 5 de média final. Isso significa que nessa primeira fase aqui, ó, na prova de inglês, lembra que a prova tem 12 questões de cada matéria, matemática, física, química, português, inglês, aí você tem que ir lá no edital ler, você precisa acertar 5 questões. Você não precisa acertar muitas de inglês, são 12, só precisa acertar 5. Isso deixa a vida da gente um pouco menos difícil. Repare bem nesse 4 aqui, não é 4 acertos, é 40%, ou seja, 5 acertos. Por quê? Porque 40% de 12 é 4,8, então eles arredondam para cima, que é 5. E 5 tem que ser sua média final.